Alô, meus amigos que estão aí no YouTube, que estão aí no Facebook, a turma do canal da TV Del Rey, que está sempre aí nos prestigiando, com os comentários muito inteligentes. E a turma do Facebook também aí no meu perfil João Paulo Guimarães, também com os comentários, né? A gente traça ali um debate muito interessante. E eu gosto muito desses momentos que eu divido com vocês, quando vocês interagem comigo e eu posso ter, né, esse feedback de vocês, porque é daí que nasce a construção. Eu falando aqui, só eu falando, né? É o pensamento do João, mas quando vocês falam, quando vocês comentam, aí nasce um entendimento muito mais amplo, né, do que eu estou tentando entender e do que vocês também estão tentando entender. Então, esses momentos de debate é muito importante. E é isso mesmo, gente. Eu venho aqui para falar hoje de um assunto que é muito delicado, né? O crime inafiançável do Bolsonaro. Mas, João, você é um cara aí que está sempre defendendo o pessoal da direita. O Bolsonaro é um cara da direita, né? É um líder da direita. Não, mas ele comete crime também. E existem crimes que são inafiançáveis. E olha, é um assunto que eu tenho que tratar aqui, gente. Vocês têm que entender, porque, olha, quem pauta, né, a meu jornalismo aqui, né, os meus comentários, sou eu, entendeu? Eu não sou pautado pela mídia convencional, não sou pautado, entendeu? Mas você tem que falar de carnaval, hoje é carnaval. Você tem que falar dos Yanomamis. Eu falei, não vou falar de Yanomami, porque isso aí é pauta do governo para poder tirar o foco de 8 de janeiro. Eu sei como é que funciona esse negócio de mídia. 8 de janeiro foi um tiro no pé, não deu certo. Então, cobre isso aí, entra com outra narrativa. Vamos alimentar, né, o noticiário com outros assuntos de impacto. Vamos pegar os Yanomami. Pronto, aí virou assunto para poder desviar o foco, né? Enquanto isso, a CPI lá de 8 de janeiro está comendo no Congresso e o governo está fazendo tudo para tirar essa CPI de circulação. Isso está nos bastidores, vocês estão podendo ver. Então eu não sou pautado pela mídia, não. Eu sou pautado pelo aquilo que eu acho que é importante tratar. E eu quero tratar desse assunto que é muito sério, sabe? Eu quero falar sobre esse crime inafiançável do Bolsonaro. E qual que é esse crime inafiançável do Bolsonaro? Olha, o crime inafiançável do Bolsonaro, o pico, né? A hora que ele chegou no extremo mesmo, foi no 7 de setembro de 2022. Sabe? Aquela multidão que ele colocou na rua, aquilo foi de uma agressividade tão grande, sabe? João, você está sendo irônico. Não estou sendo irônico, não. Gente, vocês têm que entender uma coisa. O Brasil vive um momento muito, muito transformador, sabe? O que foi o 7 de setembro de 2022? Foi a comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Olha, é uma data redonda, uma data centenária, uma data bicentenária, de uma importância para uma nação como o Brasil, né, continental, porque o Brasil tem um território enorme, e essa conquista desse território, né, dos nossos antepassados, né, faz com que a gente tenha orgulho, né, do Brasil. E esse orgulho do Brasil realmente tinha que ser manifestado no 7 de setembro. E olha, quem foi a pessoa que mais traduziu esse sentimento de nacionalismo, de patriotismo, de amor à pátria, de amor à nação, de unidade nacional, de valores da República? Foi o Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro falou, vamos para a rua comemorar a nossa independência, né? E foi no momento em que o Bolsonaro estava sendo assim atacado, né, de uma forma assim muito, muito sistemática, porque a oposição do Bolsonaro, ela foi uma oposição um pouco obsessiva, sabe? Uma obsessão. Eu vou chegar, vocês vão entender isso. Eu vou falar nisso, enquanto eu vou falando aqui, eu vou mostrando para vocês terem ideia da dimensão do que eu estou falando. Entendeu? Essas imagens do Bolsonaro, porque uma coisa é você fazer assim, vamos colocar a multidão na rua para protestar contra. Você acha gente para protestar contra, não, que dificuldade. Mas para você achar pessoas para apoiar um governo que está sendo assim, constantemente achincalhado de
de fascista, de nazista, de racista, de homofóbico, né, como é que fala? Como mata muita gente. Eu estou até difícil de achar os termos. Como é que é? Suicida. Não, suicida não. Como é que é, só? Quando eles incriminam o Bolsonaro, pô, tá vendo que dificuldade? Enfim, é tão difícil falar desse momento, né? Como é que chama aquele termo? A gente me deu um branco aqui. Como é que chama aquele termo que eles falam quando eles querem falar que ele mata um monte de gente? Né? Genocida. Genocida. Então, um líder sendo acusado de genocida, racista, nazista, fascista, homofóbico, tudo que é termo pejorativo é atribuído a esse homem. E ele consegue, no dia 7 de setembro, colocar uma multidão na rua para apoiar o governo dele e para apoiar o Brasil. Olha, isso deu um curto-circuito, sabe, numa parte do Brasil, nesse sistema de oposição, nesses grupos brasileiros aí que fizeram uma oposição sistemática ao Bolsonaro. Sabe, olha só, isso é inexplicável. Sabe, um homem que está sendo assim, a Globo pega o editorial dela direto e batia no Bolsonaro direto. E o homem consegue colocar um negócio desse na avenida, na rua, assim, de graça, né? O povo foi de amarelo, de verde e amarelo. Então, isso aí é de uma gravidade, sabe? E eu vejo que as pessoas que são contra o Bolsonaro, e quando veem uma cena dessa, eles adoecem. Quando eu digo para vocês que existe o bolsofobismo, é verdade. Tem uma parte da população brasileira que está doente, sabe? Isso aí criou um trauma psicológico numa parte da sociedade brasileira, que tentou fazer tudo, né, para incriminar, para desqualificar. Olha, ele é insensível na pandemia, papapá. Então, criaram um sistema de ataque ao homem. O homem parece que ele é, assim, sabe, parece que ele tem um escudo que nada atingia ele. Então isso aí foi criando um certo sentimento assim de incompreensão, sabe? E essa perseguição a gente percebe até hoje, né? Você vê que nós estamos já com 1 mês e 18 dias, 1 mês e meio de governo novo, e o Bolsonaro não sai da pauta política, não sai da mídia, não sai da boca do presidente, não sai da boca dos opositores, não sai da boca da mídia, entendeu? Dos blogs que são contra, querem prender o homem, querem achar o homem, achar um crime para prender esse homem, porque ele criou um fenômeno, sabe? Parece que ele é inatingível. Quanto mais se bate nele, mais, né, o homem vai ganhando capilaridade. É um troço impressionante. Então, por que eu tenho essa preocupação de trazer esse tema para vocês? Porque, olha, quando você cria esse sentimento, né, de bolsofobismo, as pessoas vão ao extremismo, sabe? Para poder sabe, reagir a isso. É um curto-circuito no cérebro das pessoas. Como é que pode? A gente faz tudo para atacar esse homem continua assim, com esse prestígio, né, com essa força inabalável. Quanto mais a gente ataca, mais o homem cresce. Quanto mais a gente ataca, mais o homem cresce, sabe? E olha, eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não. Pelo contrário. Eu estou chamando a atenção para uma questão de cunho social. Isso é grave, sabe? É muito grave, porque a gente vê, por exemplo, a Globo, né, que é considerado, por exemplo, assim, a Vênus Platinada, uma emissora que ganhou vários prêmios pelo jornalismo internacional, pela credibilidade, sabe, pela seriedade, e de repente ela entra num processo de neura, sabe, começa a colocar coisas que não faz sentido, sabe, é uma doença, isso aí é bolsofobismo, e é uma pena a gente ver, sabe, uma emissora com o porte da Globo, com o histórico da Globo, sabe,
se decompondo moralmente, se decompondo assim, de credibilidade na opinião pública, porque é patrimônio nacional. A Globo é um patrimônio nacional, né? A gente quer ter, pô, a gente não pode perder esses ícones que nós tivemos ao longo do tempo, certo? Então, ver a Globo assim, deteriorando, é triste para nós, sério. Eu não tô, olha, você vê o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo foi assim, um grande vilão do processo. Aí eu até coloco aqui, ó, porque o que acontece no imaginário das pessoas, eles vão produzindo coisas, sabe? Então o que vai acontecer? O Bolsonaro vai virando uma espécie de super-herói, e aí esses vilões que atacam o super-herói vão ganhando simbolismo no imaginário coletivo. Isso vai ganhando uma proporção, sabe, que não tem. Olha só. Então, você vê aí, olha, isso aí não sou eu que faço, não, isso está na internet, olha. O homem vai ganhando uma importância e aí vira o capitão da América do Sul. Daqui a pouco ele vai ser responsável por libertar a América do Sul, né, deste jugo do socialismo, né, do Foro de São Paulo. Então, quanto mais eles atacam o Bolsonaro, mais ele vai criando subterfúgios, né, e vai criando, não ele, mas assim, o imaginário da população, né? Vão criando ícones, vão criando referências, vão criando narrativas que se contrapõem a essa ofensiva. O homem, quanto mais ele é atacado, mais ele vai ganhando importância. E ele passa a ocupar sempre a pauta do jornalismo. Olha, aquele ditado, falem mal, mas falem de mim. Pô, ninguém chuta cachorro morto, não tem aquele ditado? Está todo mundo querendo bater no homem porque o homem é uma fera. Entendeu? Ninguém cerca uma fera com uma vara de pescar. Então, quando o homem tem uma presença muito grande e ele é perseguido por muitos poderosos, isso mostra que existe um contraponto de força, de relação de força. Então, quando a gente vê assim ministros do Supremo, sabe, se colocando acima da lei, se colocando acima dos princípios constitucionais, sabe, é uma questão de bolsofobismo mesmo. As pessoas estão doentes. Quando você vê um ato daquele de 8 de janeiro, sabe, criarem uma tocaia, criaram uma emboscada para colocar os brasileiros numa situação, né, de constrangimento, justamente porque identificam nesses brasileiros, né, uma referência bolsonarista, e isso aí, sabe, sequestram brasileiros, prendem brasileiros, colocam brasileiros inocentes, crianças, pais de famílias, idosos, idosas, vovós, vovôs, sabe? Pessoas que não têm nenhuma ficha criminal, que nunca foram condenadas a nada, pessoas honestas, trabalhadoras, que estão aí reivindicando, né, o seu patriotismo, o seu direito de ser brasileiro, o seu direito de defender a pátria. De repente, essas pessoas são sequestradas em massa, sem saber que estão sendo presas e colocadas dentro de um comboio de ônibus e levadas para um campo de concentração e passarem a sofrerem arbitrariedades, sabe? É uma coisa assim que eu fico para entender. Isso é uma doença patológica social. Existe um grupo de pessoas que estão realmente sofrendo de uma patologia que chama bolsofobismo. Gente, você está sendo irônico? Não, eu estou falando sério. Eu tenho pessoas amigas, sabe? Eu tenho pessoas amigas, pessoas próximas, pessoas nem tão próximas, que quando você começa a conversar com eles, e aí para eles é Bolsonaro, tudo na cabeça deles é Bolsonaro. Você começa a falar de futebol, eles viam um jeito de encaixar o Bolsonaro no futebol. Você começa a falar de natureza, eles enfiam um jeito de encaixar o Bolsonaro na natureza. Você começa a falar de qualquer coisa, você vai falar até de intimidade, de sexo, eles colocam o Bolsonaro porque é uma fobia. Essas pessoas estão precisando de tratamento. Quando eu chego para eles e falo, gente, você está sofrendo de um problema sério que chama bolsofobismo. Você tem que se tratar. Isso tem cura, certo? Ele fica assim, meio assim, João, você está de sacanagem, você está me zoando, você está tirando com a minha cara. Eu estou falando sério. Olha, o Bolsonaro já está fora do Brasil, já tem 3 meses. O Bolsonaro está calado, porque ele sabe desse poder que ele adquiriu. Ele sabe que uma palavra dele tem um impacto enorme, não só para as pessoas que o apoiam,
como para as pessoas que têm esse ódio por ele. Porque ele calado já está errado para essa turma. Você está entendendo? Ele longe, calado, não sai da pauta da mídia corporativa. Olha o grau de grandeza que a figura do Bolsonaro ganhou nesse contexto. E olha, ele está lá nos Estados Unidos, e ele está lá com o ex-presidente Trump. O ex-presidente Trump tem no Bolsonaro uma referência mundial por esse fenômeno que ele está se tornando. Ele está se tornando um fenômeno não só no Brasil, mas está se tornando um fenômeno na América Latina, e ele andando por aí, ele está contaminando o mundo com esse fenômeno. Certo? Por isso que eu te falo para vocês, o Brasil hoje está sendo olhado pelo mundo com um olhar de expectativa. O que está acontecendo no Brasil hoje? Então, essa onda bolsonarista, que eles põem bolsonarista, e aí vira bolsominions, vira inominável, até para fugir dos logaritmos, né? Como a internet busca esses termos, é uma questão assim preocupante, sabe? Eu às vezes chego a pensar, às vezes me dá esses insights, sabe? Eu falo, será que isso é um projeto global e a Globo faz parte desse projeto de tornar o Bolsonaro um ícone mundial? Vamos atacar o Bolsonaro, e que atacando o Bolsonaro ele cresce. Vamos, isso deu certo, vamos colocar o Bolsonaro na pauta, vamos. Por quê? Porque assim ele cresce. Sabe, eu chego a ficar pensando. Olha, já estou com 16 minutos de assunto aqui, então eu quero falar que realmente, certo, esse crime inafiançável do Bolsonaro de colocar uma multidão de brasileiros na rua para apoiar o seu governo, para apoiar o seu nome, o seu projeto de país, o seu projeto de democracia, o seu projeto de independência, o seu projeto de amor à pátria, e contaminar essa multidão, sabe? Isso é algo inafiançável, porque você causou um estrago muito grande numa parte da sociedade brasileira que teve um curto-circuito cerebral, sabe? Eles não conseguem entender essa realidade em função... Olha, como é que pode um homem que está sendo atacado de genocida, fascista, nazista, comunista não, sei lá, todos os argumentos pejorativos que pudessem colocar no homem, colocaram ele. Até de canibal ele foi atacado, né, de comer gente e tal. E também de tarado. Tudo que vocês puderem imaginar, eles tentaram colocar a pecha no Bolsonaro. Miliciano também, eu esqueci do termo miliciano. Entendeu? E nada pega no Bolsonaro. Quanto mais eles atacam o Bolsonaro, mais o Bolsonaro cresce. Então, realmente, esse é um crime inafiançável. O Bolsonaro não pode, sabe, abusar desse poder que ele tem, porque essas pessoas hoje estão precisando de tratamento. É sério. João, você está sendo sarcástico. Não, eu estou sendo sério. Essas pessoas inocentes que estão presas lá, elas não estão presas por cometer o crime, elas estão presas em função dessa fobia, sabe, desse bolsofobismo. Isso é que está fazendo algumas pessoas que têm algum poder de decisão ou que ainda acham que mandam no Brasil agirem assim, de forma arbitrária, inconsequente, insensível, inconstitucional, sabe? É algo surreal o que está acontecendo. Isso tem a ver com essa fobia, desse bolsofobismo. Outra coisa, vocês já repararam que a pandemia acabou para a Rede Globo? Esse consórcio de mídia, cadê aqueles boletins diários da Covid? Olha, hoje tivemos tantos contaminados, hoje tivemos tantas mortes, já chegou a tanto, chegamos para, entendeu? Aquela sensação que você tinha de medo está saindo da pauta da mídia corporativa, porque agora é outro governo, eles têm que vender esperança, não podem vender medo. Então, essa pauta vamos trazer a Covid, quantos morreram? Quantos estão vivos? Quantos tomaram vacina? Olha aqui, tem que vacinar. Aquela coisa diária que vinha todo dia, sabe, no Jornal Nacional. Era padrão. Isso era padrão. E a pandemia acabou? Não. Tem gente pegando Covid. Nós estamos no carnaval? Estamos. Vai ter aglomeração? Vai. Entendeu? E cadê a campanha contra a pandemia? Cadê a campanha das máscaras? Você não vai ver isso. Por quê?
Porque a pauta agora é fazer o Brasil ser feliz. Antes era fazer o Brasil ser pessimista, ser um Brasil sofredor, um Brasil doente. Então, essa mídia que está tendo esse problema de autoestima é uma coisa séria. Já tem 20 minutos, eu não quero prolongar, porque eu sei que vocês detestam um vídeo longo. Então, quando eu falo para vocês assim, gente, que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, é porque eu acho que a fé do Bolsonaro, sabe, ele foi coberto com esse manto de Nossa Senhora. O manto de Nossa Senhora cobriu o Bolsonaro e não deixou que nada disso o atingisse. Isso só pelo contrário, fez com que ele se tornasse uma pessoa mais expressiva, que o seu nome, né, o seu imaginário foi ganhando assim uma expectativa, uma presença, sabe, gigante nos meios de comunicação. Aqueles que os odeiam, aqueles que o amam. Então o Bolsonaro passou a ser uma referência. E isso, né, quando eu falo para vocês que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, eu quero dizer isso, certo? Que esse escudo de Nossa Senhora, que protegeu o Bolsonaro desses ataques todos e fez com que ele continuasse sendo, né, essa liderança que está aí a nível mundial, sabe? E que proteja todos vocês que votaram nele e que não votaram nele, porque isso é uma bênção, sabe? Você ser atacado e nada te atingir. Isso é uma bênção. Isso só pode ser produto de Deus. Então, que o manto de Nossa Senhora continue cobrindo todos vocês. E aproveitem o carnaval, usem camisinha e cuidado com o seu celular, que o pessoal hoje está batendo, né? Mão grande aí vai estar solto para cima e para baixo. Então, cuidado, não beba muito, se beber, não dirija, se fizer sexo, use camisinha, tá? E, principalmente, ainda estamos com a Covid esparramada por aí. Apesar de não ter a Globo mais fazendo boletim, se cuidem. Fiquem com Deus.